coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, os tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Meus irmãos, como nós vimos na semana passada, Tiatira era uma cidade localizada na Ásia Menor e ela não tinha uma importância política, uma grande importância política, nem religiosa. A importância da cidade de Tiatira era que ela tinha grêmios comerciais, né? Essa cidade, toda a mercadoria que passava para a capital, Pérgamo, tinha que passar por Tiatira. Então, ela era reconhecida por essa grandeza comercial e por esses grêmios. Mas Jesus olha para essa igreja que estava estabelecida em Tiatira e ele elogia essa igreja. E ele diz que era uma igreja que tinha fé, né? Tinha um serviço e as últimas obras eram melhores que as primeiras. Ou então era uma igreja ativa que trabalhava, mas que se deixou levar por uma influência interna. Essa mulher Jezabel. E essa igreja, como diz os historiadores, no 2º século ela já não existia mais. Talvez ela tenha caído, né, nas profundezas dessas coisas de Satanás e não tenha obedecido aquilo que Deus orientou através da carta que fosse feito. Então, a igreja ela perdeu o seu propósito. Nós vimos também como ela perdeu o seu propósito na lição anterior. Nós vimos também na lição anterior quem são as Jezabéis de hoje, como elas confundem a igreja. E eu falei no começo que ela se perpetua ainda dentro da igreja, esses falsos ensinos heréticos. E aí nós vimos os enganadores cínicos, né, que apresentam uma falsa doutrina herética e conduz um certo rebanho para o inferno e não para os céus. Enganadores que são equivocados, porque não pregam a mensagem do Evangelho, porque se propõem a pregar o outro Evangelho e não o Evangelho de Cristo. E também enganadores infernais. Nós vimos as atitudes que aquela igreja tomou, né, com relação ao pecado que ela estava cometendo e as implicações. Mas hoje, meus irmãos, nós vamos ver que essa igreja, ela tinha 2 tipos de pessoas dentro dela.
dois tipos de irmãos, dois tipos de crente. Um crente que manteve-se fiel a Deus, a palavra, a doutrina, e um crente que a gente vai chamar um crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo, um crente que não era crente, mas que estava ali dentro da igreja, pervertendo talvez toda a comunidade. E é interessante, meus irmãos, a gente comparar a igreja de Tiatira como uma goiaba. Uma goiaba, você vê uma goiaba bonita no pé, uma goiaba que dá desejo de você comê-la, mas você pega, morde aquela goiaba e olha para aquela goiaba e vê um bicho dentro daquela goiaba. Mas o pior, meus irmãos, que ver um bicho dentro daquela goiaba é você pegar aquela goiaba, morder aquela goiaba e ver a metade do bicho daquela goiaba. E alguém dizer para você assim: não tem problema não, é o bicho da goiaba. Se enganam, meus irmãos, aquele bicho foi colocado ali por uma mosca. E aquele bicho, ele começa então a apodrecer por dentro a goiaba, fazendo com que ela caia, que ela amadureça mais rápido e caia e apodreça. Assim aconteceu com a igreja de Tiatira, né? A mensagem de Cristo aos cristãos de Tiatira é uma advertência de que eles estão em grave perigo espiritual. E esta carta é dirigida a uma comunidade cristã crescente, que pôde deixar de existir por vivenciar uma dupla missão. Então, quer dizer, meus irmãos, que uma igreja ela não deve viver numa dupla missão. Ou seja, uma igreja que de um lado é séria na sua vida e missão pública, mas de outro ela tolera a subversão da integridade e da lealdade de Deus. Essa igreja ela não pode subsistir por muito tempo. E por isso, meus irmãos, nós vamos trabalhar esses dois aspectos. O aspecto de uma igreja que vivia em fidelidade a Deus e outra que subvertia a integralidade da palavra e da essência do Evangelho. Tiatira revela justamente uma igreja que estava dividida em dois grupos. A igreja dividida entre o mundo e a palavra. Uma parte da comunidade era composta de fiéis e outra parte seguia uma falsa profetisa chamada Jezabel. E existe sim, meus irmãos, a possibilidade de uma igreja ser comprometida com amor, com a fé e muito labor, e ao mesmo tempo deixar seduzir-se por uma escolha enganosa, que faz de um estilo de vida sem pureza e sem santidade. Uma igreja que vive em libertinagem com a palavra. Cresce sem propósito da pureza e da santidade. E não costuma, meus irmãos, ser o desejo daquele que encaram o ministério e a igreja como um meio de chegar ao fim de todas as coisas, a glória de Deus. Igrejas que agem assim, elas tropeçam e caem. Igrejas que têm uma liderança que não tratam o pecado da igreja, ela acaba se dissolvendo, seguindo a sua liderança. Tiatira é uma igreja que progredia, e a gente pode notar isso no versículo 19 do capítulo. Conheço as tuas obras, teu amor e tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que a primeira. Tiatira era uma igreja atuante na comunidade. Era uma igreja que era vista, como eu disse, como uma goiaba, bonita por fora, boa de se pegar e se comer, mas por dentro ela estava começando a se apodrecer, começando a ter dificuldade. E Jesus Cristo então fala, a revelação aqui a João e diz: eu conheço as tuas obras, teu amor, teu serviço, a tua fé. E era uma igreja atuante e perseverante na palavra. O Senhor reconheceu as realidades boas que havia dentro daquela igreja. Muito trabalho, amor pelos pobres, uma demonstração de fé
obras assistenciais de grande tamanho dentro daquela comunidade. E ela tinha essas características, né? A primeira característica daquela igreja é que ela era uma igreja amorosa, uma comunidade amável, cuidadosa, marcada por uma comunhão e repleta de boas obras que caracteriza as ações mais fundamentais da sua natureza, da sua missão, da missão da igreja. Outra característica daquela igreja é que ela exercitava a sua fé. Jesus percebe uma fé operosa e vê que os irmãos de Tiatira esperavam um futuro de confiança e criam no ministérios revelados de Deus. Eles criam na palavra. Era uma comunidade que tinha fé, que demonstrava essa fé à sua volta. Outra característica daquela igreja, meus irmãos, era uma igreja que servia a comunidade aonde ela estava instalada. Servia o povo que lhe pertencia. E Jesus conhece o labor ministerial dessa igreja, do envolvimento de seus membros com a comunidade missionária, o serviço do reino de Deus para com o mundo, a demonstração da graça e da misericórdia de Deus para com relação à sua criação. Uma igreja também, meus irmãos, que tinha como característica a perseverança, uma igreja que perseverava. Eles esperavam a volta do Senhor Jesus Cristo sem desanimar. Eles buscavam se preparar para este momento, por isso eles perseveravam diante das investidas de uma sociedade cética quanto à fé. Nesse período, como o pastor já colocou aqui, o imperador, ele exigia o culto a ele. E tinha o culto ao imperador. As cidades pertencentes ao Império Romano tinham que cultuar o imperador como Deus, porque ele se exaltou e queria ser cultuado como Deus. Mas também, meus irmãos, a igreja de Tiatira tinha uma característica, que era uma igreja que crescia. Uma igreja que crescia. Crescimento numérico em si, meus irmãos, não é prova de saúde integral de uma igreja, pois isso não justifica e nem legitima uma igreja que permite macular sua própria integridade e testemunho cristão no mundo. Então nós vemos igrejas abarrotadas, igrejas cheias, mas com uma teologia rasa, com uma pregação rasa. E muitas vezes dizem, e a gente vivia algo contrário, dizem, a gente não tem grande número, mas o que importa é a qualidade. Nós muitas vezes usávamos esse pretexto para deixar de evangelizar, para deixar de proclamar a palavra. Não temos quantidade, não temos número, mas temos qualidade. Mas essa igreja, meus irmãos, ela crescia. Ela fazia diferença aonde ela estava localizada. E Jesus Cristo, ele reconhece essas qualidades dentro dessa igreja. Jesus Cristo olha para essa igreja porque ele é o Senhor da igreja. Porque ele olha para a igreja, ele conhece a igreja porque ele está dentro da igreja. Mas há uma crítica a essa igreja. E ele volta-se no versículo 20, ele diz, tenho porém contra ti. O que ele tem contra a igreja? Que tolerava essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então essa mulher, Jezabel, ela seduzia os servos
do Senhor, a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolo. Meus irmãos, não é de surpreender que o Senhor da igreja tenha chamado a falsa profetisa de Tiatira pelo depreciador apelido de Jezabel. Assim como aquela mulher, lá no Antigo Testamento, como nós lemos em 1 Reis, seduziu o povo de Israel para cometerem todo tipo de prostituição com Baal, a oferecer culto a um Deus estranho e a seguirem e a perseguir os profetas de Deus. Assim é comparada essa mulher, é comparada àquela rainha gentia, mulher do maligno rei Acabe, que havia perseguido os profetas de Deus e promovido a típica adoração sexual a Baal. Ela levou o povo de Israel a se prostituir com um falso Deus. Não basta, meus irmãos, esta igreja ter as qualidades que nós especificamos acima. Não basta a igreja ter essas qualidades que nós já falamos. Tem que haver temor do Senhor. Tem que haver respeito pela palavra do Senhor. Tem que haver santificação no meio do povo do Senhor. Ensinamento e renúncia pelo mundo. Nós não podemos, irmãos, como crentes, como servos do Senhor, ter uma vida dupla. A vida cristã é uma vida integral. Eu não posso ser uma coisa na igreja e ser outra lá fora no meu trabalho, na minha faculdade, onde quer que eu esteja. Porque a vida do crente é uma vida integral. E nós devemos buscar, meus irmãos, essa integralidade como crente. Buscar o reino dos céus como uma unidade, como o corpo de Cristo, como uma igreja imaculada, uma igreja que segue um propósito. Mesmo nós tendo, meus irmãos, essas características, nós devemos tomar cuidado. Por que tomar cuidado? As falsas doutrinas que causaram grandes prejuízos nas igrejas. As falsas heresias, ou heresia já é falsa, né? Redundância. As heresias que causaram grande sofrimento na igreja, elas não surgiram de fora da igreja, mas elas surgiram no meio da igreja, no meio do arraial de Deus. E nós devemos tomar esse cuidado. Porque as doutrinas falsas, elas sempre têm assolado a igreja através dos séculos. As heresias, como eu já falei, elas são piores, pois somente a visão e discernimento do Espírito pode dirigir os fiéis na separação entre trigo e o joio. E elas não entram descaradamente dentro da igreja, essas falsas heresias. Elas entram sorrateiramente. E quando se percebe, ela já ganhou todo o corpo, já apodreceu toda a igreja. Então nós podemos aqui ver alguns perigos que assolavam essa igreja. Primeiro, o perigo da tolerância com aquilo que é errado. Quando a libertinagem incorpora-se à igreja, e a comunidade, por sua vez, é induzida a tolerá-la, num contínuo irresponsável, sem sinceridade na disciplina. E nós vimos que uma das qualidades, uma das qualidades da igreja saudável é a correta disciplina do membro. E sem misericórdia na restauração, a pedagogia do escândalo produz exatamente o inverso. Quero dizer, meus irmãos, que há necessidade de ter disciplina na igreja para corrigir o erro, mas tem que ser com amor. A disciplina, ela tem que trazer restauração.
e nós devemos tratar como liderança da igreja isso a sério. Muitas vezes não tem sido tratado como se deve a doutrina dentro da própria igreja. E as pessoas não têm demonstrado esse amor para com o pecador. Mas nós temos que tomar cuidado com a tolerância. Embora possamos tratar com amor a disciplina, disciplinar alguém com amor, mas nós devemos tomar cuidado com o perigo de tolerar erros e mais erros daquela pessoa. A outra coisa que nós vimos dentro dessa igreja, outra coisa que nós podemos ver era a imoralidade. É o desvio doutrinário que perpetuava naquela igreja, que trazia cinismo às pessoas e ao grupo como um todo, gerando ainda mais impureza, gerando uma doença, uma destruição. Como nós lemos, no capítulo 2, do versículo 22, que se aquela mulher não se arrependesse, ele a poria de cama. E aqueles que adulteraram com ela, caso não se arrependesse das obras que elas incitasse, ele mataria os seus filhos. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Deus trata, meus irmãos, com crueldade a imoralidade. Deus não quer saber que haja no meio do seu povo, no meio da congregação, no meio do arraial de Deus, a imoralidade. E toda vez que houve, ela foi tratada com crueldade. Havia também dentro dessa igreja uma tolerância irresponsável. E essa tolerância irresponsável abria as portas para o mal. Quando o Senhor chama a atenção, ele diz assim: contra vocês, contra ti eu tenho. Ele não está sugerindo uma inquisição comunitária. Ele está chamando a liderança a tomar uma iniciativa, a fazer alguma coisa para impedir o avanço da falsa doutrina. Isso quer dizer, meus irmãos, que a liderança ela tem que estar atenta para aquilo que é pregado no púlpito, para aquilo que é levado à congregação. Não é de qualquer maneira que se prega a palavra de Deus. E ele tem que estar ligado nas minúcias das heresias, para que ela não seja propagada no meio da comunidade de Deus. Mas aqui ele fala do ensino dessa mulher. O que essa mulher estava ensinando àquela igreja? E nós vamos voltar lá no início, quando nós falamos que Tiatira não era uma cidade importante, como centro político ou religioso, mas tinha uma grande importância comercial. E nessa cidade se formavam os grêmios comerciais. Hoje, que nós conhecemos por algo parecido, são os sindicatos. Então, a gente pode ver aqui que não foi o Lula que inventou os sindicatos. Estes grêmios, eles tinham fins tanto de mútua proteção, comercial, e benefícios como social e recreativo. Era quase impossível lá na cidade de Tiatira ser um comerciante bem-sucedido sem fazer parte desses grêmios. Mas cada grêmio daquela cidade tinha uma divindade que tutelava aquela comunidade. E nessas reuniões haviam banquetes.
com comidas sacrificadas a ídolos. E essas festas que haviam, essas reuniões que haviam, acabavam em festa, acabavam em orgias, cheias de licenciosidade, prática de imoralidade sexual. Mas qual é a posição do cristão, então, com relação a isso? Ou ele sai do grêmio, ele perde sua reputação social, ele perde seu lucro financeiro, mas se ele permanecer nessas festas, meus irmãos, ele nega o senhorio de Jesus na sua vida. Nessa situação, Jezabel, ela se fingiu saber qual era a solução. E ela se propôs, então, a dar solução a essa igreja. E ela podia dizer assim: para se vencer a Satanás, é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Ou seja, para você conhecer o pecado, você precisa conhecer as coisas profundas do pecado. Que coisa boa! Você tem que praticar a licenciosidade. Mas já diz uma frase, né? Sábio é aquele que aprende com o pecado dos outros. Mais sábio é aquele que aprende com o pecado dos outros e não comete o mesmo erro. Mas Jezabel disse: não, vocês têm que conhecer a profundeza do pecado. Para você vencer o pecado, você tem que conhecer as profundezas desse pecado. Talvez uma prática do gnosticismo, gnose, mente elevada. E eles também tinham uma regra, uma lei, uma doutrina que dizia que o corpo não serve para nada, que serve a alma. Então você podia fazer o que você quisesse com seu corpo, que libertaria sua alma. Licenciosidade para pecar. Essa era a solução daquela falsa profetisa. Ela enfatizava que não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela sua experiência. E é dentro dessa cultura, meus irmãos, que está a igreja de Tiatira. A doutrina de Jezabel, então, meus irmãos, era uma doutrina diabólica. Ela dizia que para poder enfrentar o pecado e vencê-lo, era preciso vivenciar as coisas profundas de Satanás. Mas Jesus nos ensina diferente. Ele diz para nós resistirmos a Satanás e fugir da tentação. Não precisamos vivenciar o pecado, porque nós já conhecemos o que aconteceu com aqueles que pecaram. Precisamos, como igreja de Deus, ser sábios e se livrar dessas correntes. Mas nessa igreja também, meus irmãos, que tinham essa parte podre, havia ainda o remanescente fiel. Assim como lá no Antigo Testamento, quando Elias diz que achava-se sozinho, que não havia mais ninguém, havia um remanescente fiel de 7.000. Então, ele diz assim, digo todavia, versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. A vós outros, ele se dirige então aos membros da igreja. Podemos então observar dentro dessa igreja que nos dias de Jezabel, além de Elias, Deus preservou um remanescente que permaneceu fiel a Deus.
A Jezabel de Tiatira encorajou a imoralidade e a idolatria da mesma forma que Jezabel lá do Antigo Testamento. E é possível, meus irmãos, identificar várias Jezabéis no decurso da história da igreja. E nós devemos tomar cuidado. Tiatira era uma cidade onde tinha adoradores, fiéis a Deus. A parte boa, a parte que não estava contaminada. Ele diz: tanto quantos não têm essa doutrina. Temos aqui, meus irmãos, como eu já falei, uma referência direta histórica ao gnosticismo. Doutrina, que doutrina é essa? Como eu já falei, faça o que você quiser com seu corpo. Hoje nós encontramos, dizendo aí, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser do meu corpo porque é meu, porque me pertence. Nada disso. Você pertence a Deus. Integralmente, como crente. Outro foco, o aspecto específico da licenciosidade dessa doutrina. Você pode fazer o que quiser. Provavelmente a doutrina seja uma mistura do culto, como eu falei, ao imperador. Nessa época ele exigia ser adorado como um Deus. Mas o que eram essas coisas profundas de Satanás? A explicação, por mais que eu tenha dado aquela explicação sobre essas coisas profundas de Satanás, sobre os pecados experimentados, há várias interpretações. Há interpretações que falam sobre a imoralidade dos gnósticos como uma manifestação do reino das trevas. Há ainda, meus irmãos, uma que faz uma alusão à jactância dos mestres acerca das profecias espirituais. Seguidores que investigavam as profundezas das trevas com magias. E que nós temos hoje que circundam o nosso meio. O espiritismo, nós podemos comparar com essa doutrina, que muitas vezes querem ver as coisas profundas de Satanás. Podemos pensar em qualquer outra doutrina também que afasta os homens de Deus, que afastam aquele que serve ao Senhor dos caminhos de Deus, que procuram outra coisa além do Evangelho. Quais são as implicações, então, de tudo isso para a nossa vida como igreja? Que nós devemos tomar? Qual é o nosso comportamento com relação à igreja, quando olhamos para essa carta? É preciso, meus irmãos, que a igreja não subestime o poder enganador de Satanás. A palavra de Deus diz que ele está como um leão que ruge, querendo nos devorar. E nós devemos atentar para isso. Ele quer enganar a quantos eles puder. E nos finais do tempo, eles viriam e enganariam até os da própria fé. É preciso, meus irmãos, que a igreja tenha um profundo conhecimento e uma relevante aplicação da palavra. Então é preciso, meus irmãos, nós meditarmos na palavra do Senhor. É preciso nós vivermos a palavra do Senhor. E é preciso também nós proclamarmos essas verdades. É preciso que a igreja mantenha o Evangelho em sua pureza e simplicidade. Não há nada além do Evangelho que possa garantir a salvação.
Apenas o Evangelho pode garantir a nossa salvação. O Evangelho simples, o Evangelho de cruz, o Evangelho de ressurreição, o Evangelho que tem que ser aplicado em nossa vida. É preciso ensinar, meus irmãos, a igreja a buscar uma santificação pessoal na sua vida, a um crescimento espiritual. E a santificação pessoal e comunitária, isso é parte essencial da vida da igreja. É preciso também, meus irmãos, a igreja se manter firme na disciplina, mas ter misericórdia na restauração. É preciso que a igreja mantenha um crescimento de forma integral. E é preciso nós tratarmos o pecado com sinceridade. A igreja precisa disso. Conta-se a história que um pastor, uma vez observando um fazendeiro que levava os porcos para o matadouro. Ele ia na frente e os porcos o acompanhavam até o matadouro. E aquele pastor ele ficou intrigado. E quando aquele fazendeiro volta, ele chama aquele fazendeiro e diz assim: eu não sei porquê, eu ensino a verdade e poucas pessoas me seguem. E eu vi você passar com os porcos e os porcos acompanhando você para a morte. O que você faz? Ele diz: é simples. É quando eu vou caminhando na frente dos porcos, eu deixo cair algumas migalhas. E esses porcos vão atrás comendo essas migalhas, vão alegres, contentes, não sabendo que vão para a morte. Quantas igrejas, meus irmãos, têm pregado migalhas? E quanto o povo tem seguido essas migalhas para o inferno, para a morte? E nós devemos tratar com sinceridade, com seriedade, a palavra de Deus. Como eu falei, essa igreja, depois do 2º século, ela não existia mais. Não foi tratada, não foi resolvido o que tinha dentro dessa igreja. Mas, meus irmãos, ele fala das coisas boas, fala das coisas ruins, fala o que ela tem que fazer para ser restaurada e a promessa. E quais são as promessas que ele traz? Ele diz: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerás e a reduzirá a pedaço, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer. Há promessas para a igreja que permanecer fiel. Há promessa para aqueles que não se dobraram diante de Baal, que não se prostituíram com falsas heresias, com outros deuses, que não andaram segundo o ensino falso. E a primeira promessa que ele dá, ele diz que terão autoridade sobre as nações. E de algum modo nós vimos que os crentes julgarão os ímpios. Ao vencedor que permanecer fiel vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. Mas também ele garante outra promessa, ele diz que ele vai dar a estrela da manhã. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Os salvos, meus irmãos, receberão a estrela da manhã. Não apenas eles receberão corpos gloriosos que vão brilhar como as estrelas no sofrimento, mas também vão conhecer a Cristo, a estrela da manhã, na sua plenitude. Esses são dados, essas promessas estão dadas àqueles que permanecerem fiel até a volta de Cristo. E como nós aprendemos, essa carta dirigida à igreja de Tiatira
mas ela pode ser aplicada em todas as igrejas de todos os tempos até a volta de Cristo. Porque estes pecados que são colocados, essas obras que têm sido feitas, as igrejas têm feitas, e esses pecados têm praticados. Concluímos então, meus irmãos, que a maior estratégia de Satanás é fazer com que os crentes vivam um falso cristianismo. Como nós podemos ver o oba-oba. Ou então só o recebendo bênção. Só as coisas boas. Paulo adverte os crentes para terem cuidados com os feitos da carne. E ele descreve como sendo, lá em Gálatas 5, 19 e 21, ele diz assim: as coisas da carne, os feitos da carne como imoralidade sexual, impureza, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, orgias e coisas semelhantes. Em Efésios e Colossenses também ele vai dizer que nós devemos nos despir das velhas coisas que praticávamos anteriormente e nos revestir das novas, do fruto do Espírito Santo. Perseverança, meus irmãos, na sã doutrina leva o crente ao amadurecimento e ao desvio do falso engano. Foi perguntado a um homem que trabalhava num banco sobre como reconhecer uma moeda falsa, como reconhecer uma cédula falsa. E aí perguntaram: você estuda a cédula falsa? Ele não diz que não. Se você conhecer a original, quando você pegar a falsa, você sabe que é falsa. Nós precisamos conhecer o Evangelho e sabermos discernir o que é falso do que é verdadeiro. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe e que possamos viver para a sua glória. Amém?